Olá, sou Carol Canto, artista plástica, professora de pintura. Essa é a nossa aula 20. Continuando o estudo da composição, depois de ver sobre o olhar das formas geométricas, das regras de ouro e dos terços, dos elementos intelectuais, chegamos ao contraste. Contraste é a distinção de um elemento em relação a outro. Um elemento em relação aos outros. Essas diferenças podem desequilibrar, chocar, estimular e até atrair nossa atenção. Eu me senti atraída por essa cena porque eu vi esse contraste desse objeto tão pesado com essas outras informações tão leves. Eu me senti estimulada a escolher essa imagem por causa da quantidade de recursos que eu vi aqui que eu poderia mostrar para vocês. Eu fiquei chocada quando eu vi essa peça aqui tão pesada em relação a essas outras tão delicadas. E ela poderia estar desequilibrada, mas não está, porque foi muito bem colocado cada um desses objetos aqui, desse beija-flor, dessa joaninha com essas flores, equilibrou bem esse lado que é tão pesado. Esse é o objetivo do uso do contraste numa composição. Ele permite ressaltar o peso visual de um ou mais elementos. O peso que esse elemento tem e o peso que esses elementos têm em separados e em conjunto. O contraste elimina as incertezas e quebra a monotonia. É um dos princípios mais úteis, pois faz com que o olhar reavalie a importância de uma área focal em relação à outra. O que é isso? A gente para pensar. Por que isso aqui está nesse conjunto com essa outra parte? Qual que foi a intenção da pessoa que criou essa imagem? Colocar essas coisas tão delicadas com uma coisa tão pesada. O que ele pensou? O que ele quis fazer que a gente pensasse? O contraste pode ser aplicado a todos os elementos básicos de uma composição, como a linha, olha só. A forma, olha aqui, nós temos triângulos, nós temos retângulo, nós temos outro retângulo menor, círculo. Ao tamanho, uma peça grande com peças pequenininhas. A textura, olha a textura desse salto, a textura desse detalhe, o brilho dessa fivela, essa textura aqui das peninhas do corpinho do beija-flor, a textura aqui do matinho, a textura aqui, ó, de dentro de cada miolinho, a textura aqui, ó, das bolinhas aqui da joaninha. A proporção, uma coisa bem grande com coisas bem pequenas. A escala, se a gente prestar atenção, a sandália, na verdade, ela não é desse tamanho todo, ela está numa escala maior do que o real. E a cor? Aqui nós temos uma variação de marrons, que vai de um marrom escuro, um marrom avermelhado, um marrom amarelado, um bege, em contraste com um laranja, com um verde, com um vermelho, com um esverdeado.
E eu vou mostrar outros contrastes de cor para vocês em outras imagens. Então, quando eu coloco essa imagem aqui, e vocês verem várias cores aqui, né? Um amarelo, um laranja claro, um laranja escuro, um vermelho mais escuro, um vinho, né? Então, olha só, essa questão do contraste. Se a gente fecha uma janelinha aqui, olha, e a gente compara esse amarelo com esse laranja, as cores parecem muito próximas. O que faz a diferença aqui, que aumenta ainda mais a diferença, esse contraste, é essa linha escura aqui, olha, dessa sombra. Quando a gente compara esse laranja com esse laranja, a gente tem um pouco mais de contraste, mas não é tanto. O que faz a diferença é essa linha marronzinha que tem aqui, olha, escura. Quando a gente compara esse laranja com esse vermelho aqui, a gente tem pouco contraste. O que faz aumentar a tonalidade, a diferença, é esse sombra aqui, ó, escura. Quando a gente compara esse vermelho com esse vermelho aqui, tem pouco contraste. O que faz a diferença é esse escuro que a gente tem aqui. Mas, se a gente compara esse amarelo com esse escuro, com esse vermelho mais escuro, olha só como que o contraste aumenta. Ou, se a gente compara esse laranja com esse vermelho escuro, olha só como que aumenta. Então, vejam que o contraste faz diferença de acordo com o que está próximo dele, né? A cor que está próxima aqui, olha, ela pode realçar menos ou mais. Vai depender da cor que tem, da tonalidade que é. Ok, vamos ver em uma outra imagem esse contraste de cor. Então, olha aqui. Nós temos aqui um roxo, nós temos aqui um amarelo e aqui nós temos um acinzentado. Nessa imagem aí, nós podemos ver, além do contraste de cor, o contraste também de linhas, né? Olha só, nós temos uma linha aqui um pouco sinuosa, nós temos essa linha do horizonte aqui, olha, bem retinha. Nós temos a linha das montanhas aqui, ó, sinuosas também, né? Que são contrastes de linhas. E aí eu falei que isso aqui é um roxo e que aqui é um amarelo. E muita gente vai pensar assim, nossa, mas aquilo lá é azul, não é roxo. Tá, mas se eu fechar aqui, olha, e você compara com esse branco, você já percebe que aqui já roxeou muito mais, não é? E se eu colocar aqui do lado, olha, um azul? Aí aquele lá ficou mais roxo ainda, não ficou? Pois é. Então, o roxo, ele é o contraste do amarelo. Por isso que realçou tanto aqui nessa imagem, por isso que esse amarelo brilhou muito. Por quê? Por causa do contraste que o roxo faz em relação ao amarelo. Então, o contraste é um tipo de comparação na qual as diferenças se tornam claras. Essa é até uma citação do Wong, de 1998, está no livro dele, na página 105. O contraste, o contrário dele é a harmonia. E a harmonia, ela é ordenada de forma simétrica e simples. O olho parece buscar a harmonia, a organização e reduzir a tensão e resolver o conflito. Então, a gente olha essa imagem que está aí
aqui no vídeo para vocês, e a gente percebe que ao mesmo tempo que ela tem um contraste de cor, ela tem uma harmonia. Não tem uma coisa assim muito relevante, que quebra demais, que faz a gente sentir que incomodou. Nem essa descida aqui da montanha não tem uma queda tão prominente assim, que chame tanta atenção. Ela é bem discreta, olha lá. A harmonia é um método útil e quase infalível para a solução dos problemas da composição. Se você seguir as regras com rigor, os resultados serão atraentes. A harmonia diz respeito à disposição formal bastante organizada do todo. Então vamos ver isso aí numa outra imagem, que é mais fácil da gente perceber. Olha só. Quando eu mostro esta imagem aqui, a gente percebe essa desorganização, que ao mesmo tempo que tá tudo dobradinho, bonitinho aqui assim, parece que isso vai despencar. Parece que uma hora ele vai cair. Esse monte de roupas que estão aqui amontoadas aqui, olha. Então, ele incomoda um pouco. O que parece estar segurando, parece que essa outra peça dobrada aqui para cima, aqui, que parece segurar para não cair. Mas a sensação é que vai cair. Então, predominam os fatores do equilíbrio simétrico de ordem, alinhamento e regularidade visual. Então vamos lá, olha aqui, uma pilha de roupas, exatamente como aqui. Só que aqui, olha só, como que aqui a harmonia é mais marcante. Olha só, como que ela parece que está estabilizada essa pilha. Ela não está aqui meio querendo cair. Então, quando eu falei aqui que ela é formal, organizada no todo, ou entre as partes de um todo. Então, olha só, cada parte está bem dobradinha, mais ou menos da mesma espessura, e foi chegando até lá em cima, chegou lá em cima, olha só, formou um todo de pilha organizada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Para fazer o exercício, vocês vão pegar várias imagens como eu peguei e vão estudar essas imagens. Porque aqui, olha, nessa imagem nós temos contraste de cores, contrastes de linhas. Ó. Nós temos contraste de tamanhos. Nós temos várias informações. Aqui também, apesar de ter uma harmonia nesse desenho, olha só, nós temos contraste de cores. E aí vocês vão estudar o que é que vocês conseguem ver nas imagens e depois me conta o que é que vocês acharam disso daí. Espero vocês na próxima aula. Até mais. Beijo, tchau.